Bitcoin em queda livre. E agora? Será que vale a pena comprar? Bom, não é nada imprevisto, né? Acredito que há uns 2, 3 meses atrás eu tenha feito um vídeo, só escrever aí, Bitcoin investidor sardinha, você vai ver no momento eu explicando como é que você poderia evitar comprar o Bitcoin no ciclo de alta. E hoje tem um monte de gente me agradecendo, e aquelas pessoas que me xingaram quando eu falei que não era exatamente um bom momento para comprar Bitcoin, que ele estava muito esticado, que a ganância do mercado estava muito grande, essas devem estar chorando, mas quem sabe dessa vez você compreenda esse ciclo que eu vou explicar aqui novamente, né? Antes de mais nada, o que a gente vai fazer? Quem é um sardinha raiz? Vai deixar o like aqui na confiança. E tem uma reclamação, Lucas, o que está acontecendo aqui nesse canal? Reclamação, o pessoal tá reclamando que parou, então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá, o que acontece? Por que parou então vamos lá? Vou deixar isso claro aqui nesse vídeo, aproveitar que é um videozinho curto, para explicar para você por que parou então vamos lá. O que acontece é que a gente começava o vídeo com então vamos lá, tomava o seu tempo ali, então a gente tentou deixar o vídeo mais sintético. Otimização. Parei de pedir like, parei com essas coisas todas, foquei no conteúdo, entende? Foi só isso, mas se vocês quiserem que volte, eu volto, né? Então não tem jeito, né? É isso. Você tenta agradar e a pessoa não se agrada, vocês ficaram chateados. Aí tem gente que reclamava toda vez que então vamos lá, e quando tira, reclama também. Então, resumindo, eu não tô sabendo o que vocês querem, tá, meus senhores? Eu tenho tentado aqui fornecer, né, aquilo que a população me pede, mas eu tenho sofrido. Bom, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte: se você for aí, ó, olhar o market cap de tudo aquilo que há no mundo, de tudo aquilo que há de bom no mundo, né? O que é o market cap? Você pega a quantidade daquilo que existe no mundo e multiplica pelo valor que está custando no mercado e você sabe quanto que está o valor de mercado, né, de toda aquela matéria-prima, daquela empresa, daquilo no mundo. Então, a gente tem aqui o ouro com 16 trilhões de market cap hoje, Apple 3,4 trilhões, Microsoft 3,3 trilhões, Nvidia 3,1 trilhões, Alphabet 2,31 trilhões, que é a dona da Google, né? Amazon 2 trilhões, a Saudi Aramco, Raul, o que é isso? O petróleo demora muito a chegar, né? Exato, a Saudi Aramco é a primeira petroleira aqui, ela chega lá, né, na 7ª posição, e o Bitcoin estava em 9º, ele voltou a perder o valor de mercado aqui para a meta. E obviamente, né, isso se reflete aqui no preço do Bitcoin de modo geral. Quando você procura Bitcoin aqui, nos últimos 6 meses, a gente ainda está com alta de 38%, uma alta maravilhosa, né? Aqui em janeiro foi uma grande alta, já na espera do halving, aquela coisa toda que a gente conversou lá atrás, mas a partir do ponto que ele atingiu ali, né, em 5 de junho, o preço máximo aqui desse ano, né, por ali por volta de 5 de junho, ele já caiu 16%. E a gente sabe como é que funciona, né, a busca desenfreada por ganhar dinheiro com Bitcoin no momento que ele está subindo. Se você quiser sempre entender, né, o ser humano, quanto a gente é manipulável, etc., você vai procurar aqui Bitcoin e você vai perceber que a busca por Bitcoin aumenta, né, à medida que o preço do Bitcoin aumenta. O que significa uma receita perfeita para perder dinheiro. Se você observar aqui, ó, nos últimos 5 anos, então, né, você pega esse gráfico e dá uma olhada e o Bitcoin vai aumentar exatamente nos momentos em que o preço do Bitcoin fica mais alto, né? A procura se dá exatamente quando o Bitcoin atinge as máximas dele, sempre você vai ter uma procura muito maior e assim sucessivamente. Essa é a sina do Bitcoin. Se você colocar aqui o gráfico do Bitcoin em 5 anos e colocar esse gráfico aqui em 5 anos, você vai ver, ele não é casadinho certinho, mas ele tem uma similaridade incrível, né? Olha só. Parece até o mesmo gráfico, né? Então, o que está acontecendo? Esse é um bom momento para você comprar Bitcoin ou não? A grande questão é, a longo prazo, o Bitcoin é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa muito interessante, por isso que eu expliquei nesse vídeo aqui de como funciona o Bitcoin, não vou retomar aqui tudo de novo, mas é uma moeda escassa, né? Desinflacionária ou deflacionária, como você poderia chamar. Por quê? Porque cada vez mais pessoas querem o Bitcoin e menos Bitcoins a gente tem na sociedade. Então, a tendência do Bitcoin de longo prazo é de subir de preço, o que não significa que você deveria comprar por qualquer valor. Por quê? Porque os movimentos do Bitcoin, eles são completamente previsíveis. É assim, começou a subir loucamente, vai haver uma correção, não tem como, o Bitcoin não cresce em um ciclo único, né? Ele não cresce numa linha linear, olha só, toda vez que ele tem um pico, ele tem uma grande depressão depois, e aí depois da grande depressão mais um picozinho e tal, então ele é completamente previsível, e não por análise gráfica, por comportamento humano. Aqui eu não tô dizendo pra você, pega o gráfico e o gráfico vai se repetir, porque isso é delírio, né? O gráfico ele conta uma história, a história está contada em 2 características principais, o medo e a ganância. Quando o Bitcoin está nos preços mínimos ali, é como se ele tivesse morrido, e aí Bitcoin deaths, né? Você pode ver aqui as vezes que o Bitcoin morreu, os obituários do Bitcoin. Ó. Esse site, por exemplo, ele se dedica a falar todas as vezes que o Bitcoin morreu, né? Então aqui ele reúne mais de 500 vezes atualmente de quando o Bitcoin deixou de existir. Então é sempre aqui a notícia, a manchete do obituário do Bitcoin, né? E aqui uma linha do tempo cronológica, o Bitcoin
Bitcoin morre a primeira vez, por que o Bitcoin não pode ser uma moeda quando ele valia 11 centavos de dólar, e aí depois quando ele valia 142 dólares, né? Por que o Bitcoin está fadado ao fracasso, do Alex Plains, e aqui a gente vai vendo que cada vez mais, alguns nomes se repetem, né? Tentando matar o Bitcoin sempre, e aqui a gente vai vendo que o Bitcoin vai sobrevivendo, e sempre tem mais uma morte dele aqui, em cada nova ocasião. Agora tá chegando próximo aí, daqui a pouco, de uma nova morte do Bitcoin, e sempre acontece exatamente a mesma coisa, o Bitcoin é o fim do Bitcoin, etc, toda vez que ele cai de preço. No momento em que sai um obituário, ainda não tá no ponto, né? Mas daqui a pouco já começa a falar, o fim do Bitcoin, o fracasso do Bitcoin, por hora ainda tem um brilho no Bitcoin, tá num preço interessante, subiu ainda 30%, né, nos últimos tempos. No momento que as pessoas desistirem, falar assim, olha, não vale mais a pena comprar Bitcoin, Bitcoin simplesmente acabou, a tecnologia é impossível, e aí vai vir um monte de caras com óculos e com aquele terno refinado, dizendo palavras difíceis, o porquê do sistema e do custo forçado, e que o Bitcoin não tem como, ele não pode ser viável por conta das conexões e os governos, tá? Quando começar esses caras com essa história, que você perceber que a história é séria mesmo, não é aquela que você fala assim, tá falando besteira, é aquilo que você fala assim, cara, o cara tá falando sério, parece realmente que agora o Bitcoin encontrou um problema, nesse momento você deveria comprar muito Bitcoin, mas pode comprar tranquilo, é isso que a gente sempre percebe, e aí você tem o Fear and Greed Index, né, o indicador aí de medo e ganância, sempre que você vê o indicador de medo e ganância, então aqui, ó, ele tá agora chegando no medo, lembra que ele tava lá atrás, naquele dia que eu mostrei, que tava todo mundo defendendo Bitcoin, etc, não tava em um bom ponto para compra, exatamente por isso, a ganância tava muito alta, agora, ó, a ganância tava em 74, agora o medo está em 29. Olha a reversão que a gente teve, né? A gente tá tendo aqui um monte de gente com medo de comprar Bitcoin e nesse momento, quando a ganância está nesse nível, quando você consegue perceber que cada vez mais pessoas estão com medo do Bitcoin, dele acabar, esse é um bom momento de compra. Então fica observando o indicador, o Fear and Greed Index, né? Fica observando esse indicador e se você não tem Bitcoins ainda, aguarde. As pessoas ainda vão ficar com mais medo do que elas estão agora nos próximos dias. A tendência é sempre essa espiral da merda, né? Uma notícia negativa que puxa uma notícia negativa, que puxa uma notícia negativa e o Bitcoin vai tendo uma correção do preço ali, você pode conseguir comprar agora. Quem vai comprar agora já pegou, né, uma situação melhor do que aquela que eu falei lá atrás, e eu quis aqui trazer só para exemplificar, não é essa história de, olha, eu avisei, não acho que eu sou mais inteligente do que você, não tem nada de errado se você comprou o Bitcoin nesse preço, até porque no futuro esse preço vai fazer sentido. É só que você não precisa ter medo de perder uma grande oportunidade de Bitcoin. Tem gente que fica assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir comprar, o Bitcoin agora se transformou numa coisa que eu não vou conseguir alcançar mais. Sempre vai existir, é completamente cíclico, o Bitcoin é completamente cíclico, até ele se tornar, né, uma moeda mais estável, vai continuar sendo dessa maneira. Então, pode estar se desenhando em uma janela legal, já tem aí uma janela boa, você já pegou um desconto em relação a quem não pegou ali atrás, e você pode esperar. Se esse indicador de medo aumentar mais, e usualmente ele aumenta quando ele chega nesses períodos, você pode esperar que vai dar para você comprar. Tão simples quanto isso. Raul, eu não preciso de uma estratégia rebuscada, de começar a analisar o preço que eu acho justo, etc. Olha, você até pode desenvolver esses métodos, mas sinceramente você não precisa. Se você quer se expor em uma moeda, né, que vale a pena, que você sabe que no futuro ela vai se desenvolver, que você tem ela com facilidade de transação e etc, pode ter chegado um bom momento. Raul, eu sou aluno da UVP aí, agora a gente tem a plataforma lá dentro, posso comprar meus bitcoins lá dentro, e agora você recomenda que mantenha a custódia lá dentro da plataforma, né, que antes você falava que tinha que tirar por causa dos governos. Pessoal, eu não vou mudar aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo por conta de dinheiro, ou por conta de eu ter uma parceria, né, com um banco ou não, né, que a gente é agora parte ali, né, a nossa plataforma é parte do Banco BTG Pactual. Eu não mudo em nada, eu não retiro o que eu disse sobre COI lá atrás, nenhum contrato no mundo vai me obrigar a não falar a verdade sobre aquilo que eu acredito pra vocês. E não, se você nunca quis ter Bitcoin porque você não tinha uma plataforma confiável, se você tinha medo de fazer sua própria custódia, pode comprar lá na plataforma, se é aluno da UVP, pode comprar e deixar lá, ou você é cliente da consultoria? Pode, né? É seguro deixar lá? É, desde que nenhuma lei no Brasil seja colocada, que a gente tenha que cumprir e que os Bitcoins precisem de passar por uma taxação, etc, a gente vai ter que fazer. Então, se acontecer isso, continua tendo que fazer, só que várias pessoas vão preferir esse conforto de deixar lá porque tem medo de sumir a chave, tem medo de não conseguir recuperar. Agora, Raul, eu entendo de Bitcoin, fiz a UVP ali, concluí até o final, sei fazer minha autocustódia, tenho confiança nesse processo, não gosto, né, de confiar 100% nos bancos, etc. Posso tirar, Bitcoin posso sacar? A nossa plataforma permite o saque. Então, você pode ir lá, pode comprar por lá e pode sacar normalmente também, tá? O meu compromisso principal é com a verdade. Eu não tenho compromisso que não seja com a verdade. Assim como lá atrás, eu falei, olha, eu acredito que a autocustódia é a melhor solução, né, pra gente se proteger de quem sabe, não tô dizendo que esse governo ou outro, mas de quem sabe uma tirania ou alguma coisa, ou se eu precisar transferir esse dinheiro de forma rápida. A gente já viu como isso salvou várias pessoas na Nigéria, a gente já viu como países conseguiram reagir contra o governo, comprando impressoras de 3D em Bitcoin, produzindo armas. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que o Bitcoin, ele é sim uma moeda
livre, né? E um povo livre, ele pode precisar muito de uma moeda livre por vezes. Então, é claro que países muito mais conflituosos que o nosso, a gente não tem essa situação hoje e tal, mas eu gosto de ter uma parte, pelo menos, dos meus bitcoins em autocustódia. Na verdade, hoje eu tenho 100% dos meus bitcoins em autocustódia, não tenho bitcoin em plataforma e jamais, né? Agora, entre deixar numa plataforma internacional ou na plataforma ali da UVP com o BTG, eu prefiro aqui, né? Se você vai deixar numa Binance da vida, num negócio, também vão ter que cumprir a lei, além de tudo, tá sujeito aí, não tem o mesmo histórico, né? O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, os caras têm um nome, a zelar, etc. Então, nesse cenário, sim, prefiro deixar ali na nossa plataforma. Agora, se você puder fazer autocustódia, sempre continuo falando a mesma coisa, nunca vou mudar, né? Eu tenho retidão aqui nas coisas que eu falo, nunca vou mudar aquilo que eu falei, porque, agora eu tenho um vínculo e tudo. Gente, eu falava mal dos meus próprios produtos financeiros, né? Abri ali a plataforma da UVP e falava, isso aqui é uma porcaria, né? Não é isso? E continua sendo da mesma forma. Se eu conseguir crescer e se a gente conseguiu chegar nesse lugar, é exatamente porque eu falo a verdade. É simples assim, né? Essa é a diferença do jeito de fazer negócios. Então, acho que a gente pode fazer negócio sempre falando a verdade. Tem gente que vai preferir a nossa custódia, ainda que eu explique, olha, tem um jeito de fazer diferente, você pode fazer diferente. Então, não tem problema. E se você quiser aprender a investir não só em Bitcoin, em Ethereum, e entender esse ciclo das criptomoedas, mas não com essa galera que aproveita quando esse troço tá em alta pra ficar fazendo propaganda. Quando tava em alta, eu falei que não valia a pena comprar, né? Me expus aqui a tomar críticas. Me exponho falando que é pra comprar quando ninguém quer comprar. Era muito mais fácil pra mim vender o Bitcoin quando ele tá em alta. Muito mais fácil. Vocês podem ver que nunca eu fiz isso. Você pode voltar no histórico aqui, você vai ver sempre eu tomando crítica, exatamente porque nos momentos de crise é a hora que eu falo. E assim eu faço com as empresas também, etc. Por quê? Porque esse é o jeito certo de lidar com o mercado. Se quiser aprender o jeito certo de lidar com o mercado e não ficar em historinha de cara que ganha dinheiro pra fazer recomendação desse tipo de coisa, eu não ganho absolutamente nada, né, vendendo Bitcoin. Então você pode ir lá, faça a sua análise de perfil, auvp.com.br, e você pode preencher aqui o questionário, né? E vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Lembrando, entrou na UVP, não aprendeu a investir, como é que funciona a regra? Eu devolvo 100% do seu dinheiro. O compromisso é esse. Pode ir lá no Reclame Aqui, pode ir em qualquer lugar, pode ir nos seus amigos perguntar. A gente tem o nosso nome ilibado no Brasil e no mundo todo, né? Por que não? Então é isso. Beijo pra vocês e até amanhã. Até amanhã? Amanhã tá aqui? Amanhã vem, hein? Amanhã eu não sei se eu não venho. Amanhã acho que eu não venho, não. Meu aniversário é sábado. Acho que eu vou fazer uma live amanhã pra quem quiser. Lá no canal da UVP. Tem 2 canais agora? Não, lá não é meu, tá? Lá eu só tô participando. Lá no canal da UVP, lá é da Isis, lá é da Paola, lá é do Menino Malheiros, do Douglas, do Guilherme, tá fazendo análise de balanço financeiro. Só conteúdo técnico. Tô escrevendo junto com ele o conteúdo. Bicho, é conteúdo técnico de 4 horas. Negócio assim que você fala assim, cara. Que é isso? Matemática financeira, balanço. Então, se você é um louco, doido, desorientado, quer aprender análise na minúcia, você pode ir lá no canal. Se você quer ver só historinha de empresa também, tem a Isis também, que é muito mais bonita que eu, né? Fazendo lá, a gente tem que admitir, né? Muito mais bonita que eu fazendo lá as participações dela. Tem a Paola também, que é mais bonita que eu também, né? O Vandinho não é, mas ele fica só no fundo, tá? Não atrapalha muito o vídeo, não. Por que tem um Vandinho no fundo? Tem que supervisionar trabalho dos novos profissionais, que a gente não confia em gente que não tá aqui há anos com a gente, né, etc. Então, isso aí o Vandinho supervisiona lá o pessoal. Pode ir lá no canal da AUVP Capital, né, que é o quê? Nossa plataforma, nosso private banking, né? A gente tá ficando sério essa empresa, não tá? É milhões e milhões, sabe quantos bilhões sob gestão e sei lá o quê? O negócio tá feio, cara. Cresceu. Cada vez maiores, né? Amanhã vai ser maior. Beijo pra vocês, até mais.